Precisamos aprender a assumir a responsabilidade por nossas próprias vidas. Ao longo de nossas vidas, fazemos opções e agimos em determinados sentidos. É necessário que as pessoas comecem a assumir a responsabilidade e a tornar-se mais conscientes das consequências de seus atos. Não há dúvida de que só recentemente tomamos consciência do modo pelo qual coisas tão simples como nossos pensamentos e emoções podem afetar de forma negativa a nossa saúde. Tendo sido armados por seus médicos com esse novo conhecimento, os pacientes precisam começar a perceber que seus relacionamentos emocionais, padrões de pensamento e capacidade de expressar amor por si mesmos e pelos outros produzem efeitos significativos sobre seu estado de saúde. Como fazer para mudar essas coisas já é uma outra história. Nesse livro nós já descrevemos diversas técnicas psicológicas e métodos psicoenergéticos que visam fazer isso. A lição importante é que as pessoas precisam ser ensinadas e educadas a respeito das cruciais interações entre seus corpos, mentes, emoções e energias espirituais. Depois que começamos a compreender que somos seres basicamente espirituais em luta contra as limitações do corpo físico, nossa consciência começa a mudar. Quando as pessoas alcançam um nível de conhecimento no qual começam a compreender as verdadeiras causas de suas doenças, elas lentamente darão início a um processo positivo de modificações. Ignorar a verdadeira causa de nosso sofrimento depois de conhecer os seus efeitos sobre nós serviria apenas para agravar o nosso desconforto. O médico não pode fazer tudo sozinho. Para que haja uma cura mais permanente, é necessária a cooperação e ajuda energética do paciente. Os médicos não podem eximir as pessoas de suas responsabilidades mediante o simples expediente de prescrever-lhes um remédio ou submetê-las a uma cirurgia. O médico-terapeuta será mais apto a aconselhar as pessoas quanto às maneiras pelas quais suas ações, emoções ou o ambiente em que vivem possam estar afetando-as de uma forma negativa. Depois de identificar essas energias negativas, a pessoa precisa efetuar mudanças que irão eliminar a causa da redução do fluxo de energia através do seu sistema de múltiplos níveis, ou então, preparar-se para enfrentar doenças ou desconfortos que mais cedo ou mais tarde irão se manifestar. Algumas das principais questões emocionais que as pessoas atualmente estão tentando resolver envolvem as lições básicas dos chakras, discutidas no capítulo 10. Cada uma dessas questões é um obstáculo situado ao longo do caminho de transformação que leva à iluminação espiritual e que, mais cedo ou mais tarde, cada ser humano terá de superar. As questões mais básicas, que afetam os 3 chakras inferiores, estão relacionadas com a sexualidade, o poder pessoal e a ligação com a Terra. De certa forma, a ligação com a Terra é a mais importante dessas questões, porque diz respeito ao nosso relacionamento com o planeta em que vivemos. A nossa ligação com a Terra e com suas belezas afeta a nossa capacidade de trabalhar de forma cooperativa, como seres humanos, de modo a promover uma maior segurança ambiental, a preservação de nossos recursos naturais e a sintonização com as forças superiores da natureza. A sexualidade adquiriu uma importância cada vez maior ao longo das últimas décadas. A expressão sexual e a adequação de cada indivíduo à própria sexualidade não são questões novas. Elas estão entre nós desde a aurora dos tempos. Todavia, os problemas físicos que agora estão surgindo, devido a conflitos relativos ao nosso apetite sexual, podem produzir uma redução ou um aumento no fluxo de energia através do segundo chakra. A angústia de muitas pessoas em relação às doenças sexualmente transmissíveis pode ser vista como um reflexo de uma preocupação com a sexualidade numa época em que o planeta testemunha a ocorrência de um novo despertar espiritual. Gastar-se tempo demais com a velha questão da sexualidade, associada aos chakras inferiores, e não se dá suficiente atenção aos problemas relativos à busca espiritual, associados ao 6º e ao 7º chakra. A questão do controle do indivíduo sobre sua própria vida foi importante no passado. Todavia ela talvez seja mais importante em nossa época porque em nenhum outro período da história humana as liberdades pessoais e a possibilidade de subir na vida pelo nosso próprio esforço puderam ser conseguidas tão facilmente na sociedade ocidental. A capacidade de um indivíduo poder controlar sua própria vida, independentemente de sexo ou de raça, nunca foi tão grande como no mundo moderno. Os conflitos surgem quando pessoas que têm menos do que gostariam que a vida lhes tivesse proporcionado sentem inveja daqueles que alcançaram o status, a posição e a riqueza material com que elas sonharam mas nunca conseguiram obter. Este sentimento de impotência é particularmente manifesto naquelas pessoas que trabalham em atividades tediosas ou pouco gratificantes e que percebem ter poucas chances de progredir. Certos problemas associados ao controle do indivíduo sobre a própria vida, como a jactância e os egos excessivamente inflados, também podem se manifestar em executivos e em pessoas investidas de autoridade que delegam tarefas a outrem. O controle sobre o nosso próprio comportamento e a capacidade de atuarmos de forma cooperativa em casa e no local de trabalho são requisitos básicos da integração social. Essas 3 questões básicas, ligação com a Terra, sexualidade e poder pessoal,
precisam ser atendidas e solucionadas para que o indivíduo possa realmente se concentrar em perseguir as metas psicoespirituais dos chakras superiores. A capacidade de manifestar e de receber amor é uma qualidade fundamental do chakra do coração. Nos 2 últimos capítulos deste livro já discutimos o quanto é importante a lição do chakra do coração. Pode haver sérias consequências quando a ocorrência de algum desequilíbrio nesse centro restringe o fluxo de energia vital para o corpo. 0 Coração, os pulmões, os brônquios e o timo são energizados e fortalecidos pelo chakra do coração. Quando esse importante centro energético é bloqueado, a pessoa pode desenvolver doenças cardíacas, problemas respiratórios e uma suscetibilidade generalizada a doenças ambientais, infecciosas e ao câncer. Além disso, se houver algum bloqueio no chakra do coração derivado de traumas de infância ou de questões relativas a vidas passadas, o coração muitas vezes sofre um estresse quando o chakra se abre. A lição do amor é uma das coisas mais importantes que devemos tentar aprender durante as nossas breves encarnações no plano físico. A lição do amor inclui não apenas os níveis mais elevados de abnegação e sacrifício pessoal, como também a existência de relacionamentos familiares e pessoais amorosos e do amor interior da autoaceitação. Uma vez que os nossos chakras cardíacos estejam abertos e as energias do amor e da alegria possam fluir livremente, os chakras superiores e suas lições especiais tornam-se mais fáceis de aprender. A transformação pessoal e espiritual dependem da abertura do chakra do coração. À medida que os nossos chakras cardíacos vão se abrindo e começamos a sentir mais compaixão e empatia por todos os seres vivos, nós nos aproximamos mais da expressão do amor divino e incondicional da consciência de Cristo, que é a faceia suprema do despertar espiritual em cuja direção todos estamos gradualmente evoluindo. O aprendizado da autodisciplina e da expressão controlada da vontade é outra importante questão relacionada com os chakras superiores, e mais especificamente, com o chakra da garganta. Numa época em que o amor à boa vida tornou-se coisa comum, o desenvolvimento da autodisciplina é um passo importante em direção a qualquer ispo de transformação pessoal ou espiritual. Modificar os hábitos alimentares, forçar-se a ir fazer exercícios e praticar yoga diariamente são aspectos cruciais da autodisciplina que a pessoa precisa adquirir a fim de conquistar realmente a saúde e o bem-estar do todo formado pela mente, um corpo e espírito. A comunicação é uma outra importante questão relacionada com o chakra da garganta. Trata-se de uma capacidade que todos nós possuímos, mas que nem sempre manifestamos com a clareza e a honestidade que talvez sejam necessárias. A comunicação é mais do que a simples troca de palavras. Nós também nos comunicamos através do tom de voz, da linguagem corporal, da expressão facial, do toque e de muitas formas não verbais de comunicação energética sutil. Cada um de nós precisa aprender a comunicar melhor seus pensamentos e sentimentos às pessoas que estão em torno de nós, e em especial, para aqueles que ocupam um papel importante em nossos relacionamentos. Quando não nos comunicamos adequadamente com as pessoas à nossa volta, deixando coisas importantes. Por dizer, o fluxo de energia vital através de nosso organismo se reduz. Acumulamos tensões e estresses que mais cedo ou mais tarde acabam escapando através do corpo e se manifestando na forma de distres e de diversas doenças físicas. A transparência e profundidade de nossos relacionamentos pessoais, casamentos, relações familiares e papéis profissionais dependem de uma comunicação concisa, eficaz e honesta em todas as suas formas de expressão. As últimas questões dos centros psíquicos superiores, os chakras da testa e da coroa, estão relacionadas com a busca de realização espiritual e de transformação pessoal através da obtenção de uma consciência superior. À medida que um número cada vez maior de pessoas começa a buscar o caminho da iluminação, o desenvolvimento da visão interior, da intuição e da percepção espiritual são questões que lentamente adquirem crescente importância em todo o mundo ocidental. Isto pode ser visto na forma de muitas manifestações externas diferentes à medida que as pessoas buscam a satisfação espiritual através das religiões mais convencionais do Ocidente, tais como o cristianismo e o judaísmo, e das crenças orientais do budismo, taoísmo, sufismo e hinduísmo. A grande onda de interesse pela meditação e pela oração, nos últimos 20 anos, é um indício cada vez mais claro da busca das pessoas por uma maior orientação espiritual. Estamos caminhando para um período da história humana no qual começaremos a observar a transformação de milhares de pessoas neste nosso planeta. Trata-se de ser uma época em que necessitamos desesperadamente de uma consciência superior mais esclarecida para podermos atacar e solucionar nossos inúmeros problemas sociais, econômicos, ecológicos e planetários. Existe uma poderosa força propulsora que opera a partir dos planos de dimensões superiores e está acelerando o processo de transformação espiritual e iluminação no caso de muitas pessoas. À medida que mais pessoas começarem a meditar e a explorar a orientação interior de seu eu superior, elas irão desencadear uma tremenda energia a ser aplicada na cura e no bem-estar do próprio indivíduo. Através da meditação, as forças Kundalini latentes de muitas pessoas começarão a estimular a capacidade de o sistema nervoso eliminar tensões.
Além disso, essas poderosas forças psíquicas começarão a abrir e a purificar os chakras e o próprio cérebro humano a fim de ativar o potencial psíquico oculto da consciência superior. À medida que as vibrações da nova era vão afetando um número cada vez maior de pessoas, o despertar espiritual de milhares de mentes adormecidas irá começar a estimular as energias do amor e da cura, as quais podem acabar transformando o planeta Terra num local de mais paz e equilíbrio. Quando começarmos a curar a nós mesmos e aprender que o medo e a discórdia são a causa de muitas doenças, angústias e sofrimentos, então sim começaremos a substituir o ódio, o preconceito e a desconfiança por amor e cooperação. Quando estamos operando na mente inferior da percepção consciente, tendemos a projetar sobre o mundo as nossas próprias insatisfações e incapacidades. Ao ver os nossos problemas e incapacidades refletidos no rosto daqueles que nos cercam, tendemos a exagerar nossos temores e preconceitos e entramos num círculo vicioso. Muitas vezes temos receio de confessar abertamente os nossos próprios temores, ansiedades e limitações. Para lidarmos com esse ambiente interno assustador, começamos a projetar nossos temores e insanidade sobre o mundo, fazendo com que os problemas pareçam provir do mundo exterior quando, na verdade, eles têm sua origem em nosso próprio ego. A única maneira de romper esse círculo vicioso de confusão mental e doença é através do amor, do perdão e de uma maior consciência a respeito do potencial terapêutico do amor. Quando começamos a nos perdoar pelos nossos erros e admitimos honestamente que ainda temos que nos aperfeiçoar, damos início ao processo de curar a nós mesmos a partir dos níveis mais elevados do espírito. Só então poderemos realmente amar e aceitar a nós mesmos. Uma vez que estejamos amando a nós mesmos, torna-se mais fácil amar aqueles que estão à nossa volta. Isso não significa que não haja tumultos e agitação em vários lugares do mundo e que não exista muita discórdia nestes tempos de crise. A situação mundial provavelmente irá piorar antes de começar a melhorar. A fim de podermos lidar com um mundo que às vezes parece ter ficado louco, precisamos encontrar um núcleo de paz interior dentro de nós mesmos para que possamos começar a expandir nossa energia de paz e harmonia e fazer com que ela envolva o pobre e agitado mundo que nos rodeia. Quando começamos a encontrar esse centro de paz e compreensão espiritual, a cura ocorre naturalmente. Nós nos tornamos melhores cidadãos e nos dedicamos à preservação do planeta e a servir ao próximo. Precisamos curar a nós mesmos antes que possamos sair pelo mundo e curar o planeta em que vivemos. O primeiro passo dessa longa jornada começa em casa. O ciclo cósmico de regeneração e renascimento, filosofias antigas para uma nova era. Vimos que a medicina vibracional tem a capacidade potencial de promover uma verdadeira revolução no campo da cura e do desenvolvimento espiritual. A medicina energética sutil tem a capacidade não apenas de curar a doença no nível físico, como também de modificar a consciência do indivíduo, que contribuiu inicialmente para o surgimento da doença. Ao modificar os elementos psicoenergéticos da personalidade que interagem com os fatores tóxicos ambientais a fim de produzir doenças, nós criamos uma cura mais permanente do que aquela alcançada pela mera mitigação dos sintomas no nível físico. A medicina vibracional é de fundamental importância para o aumento dos nossos conhecimentos a respeito dos processos de cura, principalmente porque ela se baseia numa compreensão mais ampla da natureza multidimensional da personalidade. As modalidades de cura vibracional são eficazes porque conseguem atuar sobre os níveis hierárquicos sutis invisíveis da fisiologia humana, os quais incluem os corpos físico e etérico, os meridianos acupunturais, os chakras e nadis, e os corpos astral, mental, causal e espirituais superiores. Tendo descrito a função e a integração entre esses diversos níveis da fisiologia energética e espiritual, precisamos agora nos perguntar como todas essas informações se ajustam ao nosso propósito divino no planeta Terra. Uma compreensão dos níveis superiores da anatomia sutil e de sua influência sobre a nossa vida cotidiana e sobre a nossa saúde nos ajudará a entender de que modo todos estamos intimamente ligados às energias divinas da alma, as quais estão em constante evolução. Nossos corpos físicos superiores são veículos especializados que permitem a expressão da consciência da alma no denso plano terrestre. A consciência de cada alma é, na verdade, uma particularização daquela grande consciência espiritual que chamamos de Deus. Várias filosofias espirituais encaram a época da criação do nosso universo como um período no qual Deus criou simultaneamente todas as almas. Combinando evolução cósmica com teologia, seria possível considerar o Big Bang algo mais importante do que apenas a criação da luz e do hidrogênio interestelar original. Essa foi também a época na qual o Criador, através de uma explosiva particularização das energias da consciência divina, deu origem aos bilhões de almas que iriam habitar o novo universo. Disse que Deus criou os seres humanos à sua imagem. À medida que cada alma foi criada nesse primeiro momento, Deus dividiu-se em seres de luz de menor tamanho, os quais eram representações energéticas da imensa entidade original. Através da evolução consciente desses deuses secundários e da conectividade holográfica do universo,
Deus poderia enriquecer e desenvolver o tremendo potencial para a diversidade e o autoconhecimento inerentes à suprema consciência. Esses primeiros seres de luz, ou almas, desenvolveram meios de manifestar as energias etéricas de sua consciência através de formas mais densas de expressão. As formas mais densas, chamadas de corpos físicos, permitiriam que eles conhecessem, por meio de seus sentidos, as maravilhas e belezas dos. Isso não significa que não haja tumultos e agitação em vários lugares do mundo e que não exista muita discórdia nestes tempos de crise. A situação mundial provavelmente irá piorar antes de começar a melhorar. A fim de podermos lidar com um mundo que às vezes parece ter ficado louco, precisamos encontrar um núcleo de paz interior dentro de nós mesmos para que possamos começar a expandir nossa energia de paz e harmonia e fazer com que ela envolva o pobre e agitado mundo que nos rodeia. Quando começamos a encontrar esse centro de paz e compreensão espiritual, a cura ocorre naturalmente. Nós nos tornamos melhores cidadãos e nos dedicamos à preservação do planeta e a servir ao próximo. Precisamos curar a nós mesmos antes que possamos sair pelo mundo e curar o planeta em que vivemos. O primeiro passo dessa longa jornada começa em casa. O ciclo cósmico de regeneração e renascimento, filosofias antigas para uma nova era. Vimos que a medicina vibracional tem a capacidade potencial de promover uma verdadeira revolução no campo da cura e do desenvolvimento espiritual. A medicina energética sutil tem a capacidade não apenas de curar a doença no nível físico, como também de modificar a consciência do indivíduo, que contribuiu inicialmente para o surgimento da doença. Ao modificar os elementos psicoenergéticos da personalidade que interagem com os fatores tóxicos ambientais a fim de produzir doenças, nós criamos uma cura mais permanente do que aquela alcançada pela mera mitigação dos sintomas no nível físico. A medicina vibracional é de fundamental importância para o aumento dos nossos conhecimentos a respeito dos processos de cura, principalmente porque ela se baseia numa compreensão mais ampla da natureza multidimensional da personalidade. As modalidades de cura vibracional são eficazes porque conseguem atuar sobre os níveis hierárquicos sutis invisíveis da fisiologia humana, os quais incluem os corpos físico e etérico, os meridianos acupunturais, os chakras e nadis, e os corpos astral, mental, causal e espirituais superiores. Tendo descrito a função e a integração entre esses diversos níveis da fisiologia energética e espiritual, precisamos agora nos perguntar como todas essas informações se ajustam ao nosso propósito divino no planeta Terra. Uma compreensão dos níveis superiores da anatomia sutil e de sua influência sobre a nossa vida cotidiana e sobre a nossa saúde nos ajudará a entender de que modo todos estamos intimamente ligados às energias divinas da alma, as quais estão em constante evolução. Nossos corpos físicos e superiores são veículos especializados que permitem a expressão da consciência da alma no denso plano terrestre. A consciência de cada alma é, na verdade, uma particularização daquela grande consciência espiritual que chamamos de Deus. Várias filosofias espirituais encaram a época da criação do nosso universo como um período no qual Deus criou simultaneamente todas as almas. Combinando evolução cósmica com teologia, seria possível considerar o Big Bang algo mais importante do que apenas a criação da luz e do hidrogênio interestelar original. Essa foi também a época na qual o Criador, através de uma explosiva particularização das energias da consciência divina, deu origem aos bilhões de almas que iriam habitar o novo universo. Disse que Deus criou os seres humanos à sua imagem. À medida que cada alma foi criada nesse primeiro momento, Deus dividiu-se em seres de luz de menor tamanho, os quais eram representações energéticas da imensa entidade original. Através da evolução consciente desses deuses secundários e da conectividade holográfica do universo, Deus poderia enriquecer e desenvolver o tremendo potencial para a diversidade e o autoconhecimento inerentes à suprema consciência. Esses primeiros seres de luz, ou almas, desenvolveram meios de manifestar as energias etéricas de sua consciência através de formas mais densas de expressão. As formas mais densas, chamadas de corpos físicos, permitiriam que eles conhecessem, por meio de seus sentidos, as maravilhas e belezas dos planetas em evolução. Além do mais, isso lhes permitiria vivenciar a experiência de expressar sua natureza emocional através de interações e relacionamentos entre eles mesmos, seu ambiente e com outras formas de vida consciente que se manifestassem no planeta em que preferiram encarnar. Como nenhuma entidade poderia desenvolver-se de todas as formas possíveis no decurso de uma única existência nesses veículos densos de expressão, foi criado um contínuo ciclo de regeneração e renascimento como reencarnação. Durante cada existência, a alma encarnada tem a capacidade de participar de muitas experiências diferentes que lhe permitem conhecer as maravilhas, alegrias e tristezas da existência humana. Através de tentativas e erros e de recompensas e punições, a consciência da alma, projetada através dos corpos terrenos, pode aprender a conhecer a vida planetária através de todas as variações concebíveis da forma humana. Através do ciclo da reencarnação, cada alma vem a conhecer tanto o esplendor e as realizações como as dificuldades e tristezas de cada uma das raças e cores existentes.
Todas as almas chegam a conhecer a vida tal como ela é nos níveis mais elevados da sociedade e também a simplicidade da labuta diária nos campos e fazendas. Todas as entidades conscientes descobrem quais são as diferenças entre a vida do homem e da mulher nas diversas sociedades. Por meio dessas experiências diversificadas, a alma passa a conhecer a si mesma e a compreender melhor sua natureza emocional, física e espiritual, bem como as muitas expressões diferentes que a vida humana física permite. O mais importante nessa passagem pela Terra talvez seja o fato de a alma vir a conhecer e apreciar a natureza do amor em suas inúmeras formas e a desenvolver uma maior compaixão e desvelo em relação a todas as criaturas de Deus. Todas as almas são seres espirituais de luz que permanecem energeticamente ligadas ao Criador e ao universo do Criador através de um relacionamento de conectividade holográfica. Todas as almas evoluíram como manifestações singulares de um único princípio divino, também conhecido como a lei da unicidade. Apesar dessa unidade entre Deus e o universo, as almas perdem temporariamente as lembranças relativas às suas origens espirituais depois de encarnarem em corpos físicos densos. Na verdade, os corpos espirituais superiores das almas conservam uma consciência cósmica e uma conexão com a força divina. Somente perde a lembrança de suas origens a porção da consciência total da alma que habita a forma física densa. As personalidades terrenas se esquecem de que são manifestações da inteligência suprema porque os mecanismos receptivos de seus cérebros e corpos criam um senso físico de separação em relação aos outros e ao seu Criador. Em parte por causa desse senso de separação em relação a Deus, os seres humanos criaram as religiões e seus rituais numa tentativa de voltarem a se unir às forças criativas da natureza e ao universo físico que parecia exterior a eles. Os seres humanos se esquecem de que o reino de Deus já está dentro de cada um de nós. Jesus encarnou para nos ensinar e nos fazer lembrar dessa simples e esquecida verdade. Em virtude desse mecanismo interno de esquecimento, que é ativado pouco depois da encarnação na forma física, todas as lembranças relativas às existências anteriores são removidas da percepção consciente do ego. Isso permite que cada entidade se desenvolva de acordo com as novas regras e ambientes e sem a influência contaminadora dos conhecimentos e hábitos adquiridos nas vidas anteriores. Cada uma das personalidades individuais projetadas para a encarnação física são na verdade fragmentos de uma única alma maior. A alma total ou eu espiritual superior adquire o conhecimento completo de todas as encarnações de seus fragmentos de alma de uma forma comparável à consciência coletiva unificada de uma mesma colmeia. Graças à consciência geral de uma comunidade constituída por muitas operárias, angões e pela rainha, a colmeia funciona como uma única grande entidade ou como um enorme cérebro formado por numerosos coletores de informação móveis e de pequenas dimensões. Considerada a partir de outro ângulo, a alma assemelha-se a uma árvore cósmica. Cada personalidade encarnada ou fragmento de alma enviado pela alma cósmica original é como uma dentre as inúmeras flores que se abrem nos ramos de uma grande árvore. Cada ego de cada ramo da árvore da alma está em constante comunicação com o restante da planta porque é abastecido pela seiva proveniente de um mesmo tronco, de um mesmo sistema radicular. A alma global, portanto, é uma consciência coletiva constituída por muitas encarnações ou personalidades individuais cujos conhecimentos e experiências são urdidos na forma de uma colorida tapeçaria através de uma rede integrada por muitos fios sutis de comunicação psíquica. A partir das experiências em diversas manifestações diferentes da humanidade, cada alma torna-se capaz de adquirir uma melhor compreensão a respeito de sua capacidade emocional, criatividade intelectual e limitações físicas, além de acabar desenvolvendo uma maior percepção de sua própria natureza espiritual superior. O ciclo de reencarnações apresenta salvaguardas especiais que impedem a perpetuação de pensamentos errados e de ações negativas em relação a companheiros de viagem na jornada da alma em busca da iluminação e da descoberta de si mesma. Esse sistema de créditos e débitos energéticos, baseado em ações positivas e negativas, recebeu o nome de Lei do Karma. A natureza sutil da anatomia das dimensões superiores e sua influência controladora sobre a criação do corpo físico e sua manutenção fisiológica permitem que as energias negativas das iniquidades cometidas em vidas passadas sejam transmitidas para as existências futuras e causem anormalidades sutis na estrutura física e emocional do homem. Ao lutar contra deficiências físicas e doenças, as pessoas conseguem eliminar lentamente o karma de seus atos negativos e redimir suas almas pelos males, tormentos e sofrimentos que possam ter causado a outros em suas vidas anteriores. Muitas vezes, as maneiras pelas quais as pessoas atormentavam os outros no passado voltam para afligi-los em suas vidas futuras de uma forma que lembra simbolicamente o ato negativo original. Os torturadores da Inquisição Espanhola, por exemplo, que cegaram suas vítimas hereges com espadas de ferro aquecidas ao rubro, poderiam eles próprios desenvolver cegueiras incuráveis numa vida posterior. Vários estudos realizados com a ajuda de pessoas clarividentes e através de regressões hipnóticas a vidas passadas sugeriram que essa forma de expressão kármica é válida para explicar as causas que estão por trás de determinadas doenças e fobias.
Esse tipo de expressão kármica permite que os algozes acabem compreendendo a verdadeira natureza dos sofrimentos que infligiram ao experimentarem eles próprios alguma coisa semelhante ao que fizeram aos outros. Além do mais, ao superar as dificuldades resultantes dos handicaps infligidos a si mesmo, a pessoa poderá fortalecer-se em sua luta contra a adversidade e desenvolver-se de forma que não teria tido a oportunidade de fazer caso não tivesse sido obrigada a fazer um esforço tão grande para superar os obstáculos colocados em seu caminho. Isto não quer dizer que todos os handicaps sejam originários de vidas passadas. Embora muitos o sejam, alguns são escolhidos pela alma como uma experiência que, quando corretamente utilizada, pode contribuir de forma positiva para o crescimento do indivíduo. O trabalho realizado por Simonton com pacientes cancerosos demonstrou que doenças graves podem modificar o modo de vida dos pacientes. Embora se trate de um tópico que não é abordado em profundidade neste livro, vale a pena mencionar as doenças kármicas porque este é um tipo de problema sobre a qual a medicina vibracional certamente consegue atuar, ao menos no sentido de fazer com que o indivíduo tenha consciência das razões que estão por trás de algumas doenças e handicaps. Uma vez mais, isso nos leva de volta ao conceito da responsabilidade com a nossa própria vida no que tange a aceitação das consequências de nossas ações, quer elas tenham se originado nesta vida ou numa vida passada. Poucos imaginariam que as emoções negativas e as maldades cometidas em vidas passadas pudessem voltar para afligi-los em sua existência atual sob a forma de alguma doença. Não obstante, isso é possível.